Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março. Estamos na quarta semana da Quaresma. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando agora a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, uma das coisas que mais irritava os judeus, e principalmente as lideranças judaicas, em Jesus, era ele se colocar nessa intimidade dele com o Pai, né? Ele se colocar, e na verdade essa intimidade, ela verdadeiramente persiste por conta até numa perspectiva da Santíssima Trindade, da comunidade perfeita, pericórese na Santíssima Trindade. Então, para nós, isso nos mostra a intimidade que Jesus tem com o Pai. Aliás, quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. Outra coisa importante é sobre o julgamento. No domingo também a gente via isso. Jesus, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. O Evangelho de São João, ele é bastante claro quando ele mostra a nossa responsabilidade para a salvação. Aqueles que praticaram o bem possuirão certamente, aqueles que optaram pelo caminho da luz, optaram pelo caminho da graça, optaram pelo caminho de Jesus. Esses certamente, agora nós temos o livre-arbítrio de optar, fazer as nossas escolhas, seja para o caminho do bem, seja para o caminho do mal. Só que nós somos responsáveis por isso. Então não vamos atribuir isso a Deus. Deus quer que todos se salvem, como diz o próprio Evangelho de São João. Então, meu Pai não quer que ninguém se perca. Aqueles que Ele me deu, Ele não quer que ninguém se perca. Então, Deus não se alegra com a perdição, com a morte do pecador. Não, muito ao contrário. O fato dele mandar seu Filho, enviar seu Filho para nos salvar, como também diz no Evangelho, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Só que a nossa parte também é importante, que é aquilo que a gente adere ou não ao projeto de Deus na nossa vida. Um projeto de justiça, de paz, de amor, de solidariedade, de bondade, de mansidão,
Então, esse é o projeto de Deus. Então, quando a graça é derramada sobre nós, é preciso que ela penetre na nossa vida e deflagre aí um comportamento que seja de acordo com aquilo que a gente chama cristãos, discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas o mais importante é que o julgamento de Jesus, o julgamento de Deus, ele é norteado a partir da misericórdia. E essa misericórdia faz com que a gente tenha sempre a certeza de que Ele quer nos perdoar, Ele nos ama e quer fazer de tudo para que a gente esteja próximo dEle. Ele não se regozija com a morte do pecador, mas sim com a salvação. Ele vem, Ele envia Seu Filho justamente para salvar. Então essa deve ser sempre o norte nosso. E a partir daí, com essa esperança, a gente busca o caminho da conversão, que é o caminho da santidade, que nos leva a Deus e a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.